Irmãos, a paz do Senhor. Vamos tomar os nossos lugares e juntos invocar o nome do nosso Deus, o qual nos deu saúde hoje, nos deu vida, e mais uma noite que Ele nos dá a oportunidade, como igreja, chegarmos à presença dEle, glorificar o seu santo nome, porque Ele é Deus. Mesmo se o dia não foi bom, mesmo talvez que o dia foi cansativo, algo não deu certo, vamos continuar crendo e orando, porque o dia de amanhã, o Senhor que abre os céus, é o Senhor que faz com que resplandeça a luz do dia sobre as nossas vidas, e que o amor dEle venha de encontro com nós, e que a palavra que vai ser pregada essa noite, ela entre em nossos ouvidos e vá ao nosso coração, e alimenta a nossa alma, amém? Porque é em nome de Jesus que nós invocamos o santo nome de Deus Pai. Deus Pai, quando invocamos o nome de Jesus, eu creio que o céu se alegra. Ainda mais uma noite como essa, que a chuva à tarde começou a vir, e mesmo assim a igreja do Senhor, ela está presente na casa dele. E eu creio que o Espírito Santo, ele já tomou aquilo que nós vamos anunciar, aquilo que nós vamos pedir e orar. Deus já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe as nossas necessidades. Ele supre todas. Por mais que os dias não sejam bons, por mais que o dia é difícil, Deus é Senhor. Amém? Vamos orar essa noite. Vamos colocar nossa fé em ação essa noite. Feche teus olhos essa noite. E não deixe que a palavra do Senhor, quando for ministrada, quando ela for lida, quando ela entrar nos seus ouvidos, fique atento, porque o Senhor ele vai falar comigo e contigo, essa noite, na palavra dEle, na pregação dessa noite. Pai, nós te adoramos. Jesus bendito, Tu és o centro desse lugar. Toma as nossas vidas essa noite, toma o nosso coração, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estarmos na Tua presença, por estarmos com saúde na Tua presença. Invocar o Teu nome, Jesus. Derrama do Teu Espírito sobre nós essa noite. Nos dá vida, nos dá saúde, Pai. E que a Tua palavra que é pregada essa noite nos encha, Senhor. Que nós possamos, Jesus, essa noite ser alimentados pela Tua palavra. Que venha de encontro conosco, Senhor. Que mesmo que nos contrarie, o Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos abençoando, está nos cuidando, Senhor. Nos dá a direção, nos mostra, Senhor, através da Tua palavra essa noite. Nós amarramos as trevas, todo o poder das trevas, principado e poder maligno que se levantam contra a Tua igreja, nós paralisamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que nesse lugar está, e aqueles que não puderam vir, aqueles, Senhor, que estão em casa, estão trabalhando, Pai, em nome de Jesus, sustenta eles, visita eles, acampa Teus anjos ao redor de cada irmão, Senhor. Guarda a Tua igreja, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai. Fortalece a Tua igreja essa noite. Te derrama, Espírito Santo. Nós Te agradecemos, Pai, por nos dar essa oportunidade mais uma vez de estarmos na Tua presença, Jesus. Te derrama essa noite. Faz milagres, Pai, em nome de Jesus. Nós Te aplaudimos, Senhor. Glória, glória ao nosso Deus, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade
sem Jesus não dá. Amém. Aleluia, Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos depositar, Deus, a nossa fé em Ti, Senhor. Queremos depositar, Deus, em Ti a nossa confiança, Deus. Não importa, Deus, aquilo que nós estamos passando, sabemos, Pai, que Tu estás do nosso lado, Deus. Tu tens o controle, Pai, de todas as coisas, Pai. Nós queremos declarar nessa noite, Deus, que nós cremos em Ti, Senhor. Que nós temos, ó Pai, a nossa confiança, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Nestes dias de desespero, incerteza e medo, declare ao Senhor: em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Apenas nós
o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, porque em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Santo, santo é Teu nome. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que já se faz presente nesse lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que chega aqui nesta noite. Obrigado pela vida do meu irmão, a minha irmã, esta família, Senhor, que vem em busca do Teu socorro, que vem em busca da Tua palavra, Senhor. Nós oramos nesta noite, nos colocamos na Tua presença, nos refugiamos na Tua presença, Senhor. Declaramos que nós precisamos de Ti. Nós queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Nós clamamos para que Tu venha, para que venha o Teu reino, o Teu governo, a Tua presença, o Teu reino de poder e de glória, rompendo com as trevas, com a mentira, com o engano, o Teu reino de luz resplandecendo sobre as vidas, sobre as pessoas, sobre aquele que se encontra num cativeiro,
sobre aquele que se encontra amarrado e atado, sem esperança. A tua palavra vive e poderosa, quebrando correntes, a tua palavra curando os enfermos, o teu poder libertando pessoas de amarra, de poderes de trevas. Teu reino, Senhor, o teu governo, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos e declaramos os céus abertos sobre este lugar, a tua mão poderosa agindo sobre este lugar. Todo espírito contrário, todo espírito que não vem de Deus, que vai embora deste lugar. Aonde houver agora um poder de trevas, uma resistência espiritual, que se desfaça em nome de Jesus. Que se desfaça todo laço do diabo agora. Todo espírito de trevas vai embora em nome de Jesus. Tua glória, teu poder e tua vontade sejam prevalecidas, pois teu é o reino, tua é a glória para sempre, sempre, sempre. Ao Deus eterno, a glória, a honra e todo louvor. Assim oramos, Pai querido, e te aplaudimos para a tua glória. Aleluia, Deus, glória ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Você pode já sentar. Culto de fé, culto de socorro, já iniciando a semana. Nós queremos ministrar uma palavra de socorro, de fé, para que Deus possa estar se revelando ainda mais através da sua palavra. Por isso, fique atento naquilo que Deus quer falar, naquilo que o Espírito Santo quer ministrar essa noite. Amém, gente? Nós vivemos um tempo bem difícil, como sempre falamos aqui, e nós precisamos entender a importância de preservar a nossa fé, de não deixar que nada venha tocar em nossa fé, entender que a nossa fé é preciosa, é poderosa. É através da nossa fé que nós vamos vencendo cada obstáculo. É através da nossa fé que nós vamos seguindo naquilo que é o propósito e a vontade de Deus. O maligno sabe da importância da nossa fé. O maligno sabe que a nossa fé agrada a Deus. E tudo que ele quer em nossa vida é um espaço, é um lugar para trabalhar e operar todo erro, todo engano e toda mentira, com a finalidade de corromper a nossa fé, com a finalidade de nos enfraquecer e nos levar novamente para o lamaçal do pecado, para longe de Deus, para uma vida de acusação, uma vida fraca e muitas vezes miserável, porque não há pior miséria do que viver sem Deus neste mundo. Não há pior miséria que a miséria espiritual, aonde o homem é preso por cadeias espirituais, aonde o homem é preso por forças do mal, forças malignas. Sua vontade é roubada, sua alegria é roubada, sua paz é roubada, e até mesmo a vontade de viver é roubada. Por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, nós precisamos todos os dias lembrarmos de Cristo. Todos os dias precisamos entender de manter a chama da fé acesa, a chama do Espírito acesa em nossos corações. Precisamos entender a importância de viver uma vida de fé. A importância não somente de ouvir esta palavra, mas pôr em prática esta palavra. Ela vai ter um tremendo poder na tua vida quando você começar a colocar esta palavra em prática. Tua fé vai ser fortalecida, tua fé vai ser uma fé que agrada a Deus, quando você entende a necessidade de praticar a palavra de Deus.
E quando você começar a praticar a palavra, quando você começar a discernir a importância da palavra viva de Deus em teu coração, o diabo sabe que a tua fé vai ser acrescentada, a tua fé vai ser multiplicada, a tua fé vai ser uma fé que opera, uma fé que trabalha, uma fé que vence o mundo, uma fé que te faz prosseguir, uma fé que te faz enxergar sempre o dia a dia com esperança. Por mais que você enfrente os teus desafios, por mais que você enfrente os teus momentos talvez de conflito, de crises que todos nós enfrentamos, ainda assim, pela fé em Cristo e na sua palavra, você sempre vai enxergar a esperança, você sempre vai enxergar a luz. Mas atenção, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Cristo é a verdadeira luz que ilumina esse mundo e todo ser humano. Amém? É isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito da nossa fé e a importância de não dar lugar ao diabo novamente. Sabe, é triste ver as pessoas, principalmente levando muitas vezes uma vida de congregar, dando espaço para o diabo, e dando espaço para o diabo, deixando de desfrutar do propósito de Deus para a sua vida. Às vezes as pessoas cansam, porque parece que a palavra nunca se cumpre em sua vida. Parece que bênção é só na vida do outro, e a minha não. Então isso parece que vai desgastando a pessoa. Só que alguns não se dão por conta que no dia a dia dão lugar ao diabo. Alguns parece que esquecem o que João vai dizer, que aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não lhe toca. As pessoas esquecem disso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele pode em um momento ou outro falhar, mas não se contenta em levar uma vida pecaminosa, uma vida que não agrada a Deus. Mas a maior tristeza é quando vamos voltando a viver numa vida de pecado, ou melhor, quando voltamos a não ter mais a sensibilidade daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. E aos poucos vamos voltando, alguns talvez para o lamaçal do pecado, para longe de Deus. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Amém? Quero compartilhar algo assim contigo nesta noite. Eu quero rapidamente dar os nossos avisos. Próxima quinta, a nossa reunião de oração, estaremos aqui orando, buscando o Senhor. Adolescentes, sexta-feira já, tem o videozinho aí, Caleb? Está aí a nossa mídia, dia 7/5, às 19, das 19 às 20h30, é o culto teens, culto dos jovens. Nós ficamos alegres por poder retornar com esta reunião. Os jovens pedem esta reunião. Nós queremos que você incentive teus filhos a se envolver com a igreja, a participar. Queremos que você incentive os teus filhos a estarem aqui, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando, crescendo, amadurecendo. Não podemos deixar as nossas crianças à mercê desse mundo. Se nós não ocuparmos ela, ou se a palavra de Deus não ocupar o coração delas, o sistema aí fora vai ocupar, gente. Então, sexta, culto teens, às 19 horas até às 20h30, o pessoal vai estar aqui, eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Sábado, culto da família, e assim vamos
pregando o Evangelho, anunciando que Cristo é o Salvador, que Deus é bom, que Jesus salva, cura e liberta. Quero te convidar também a ofertar e contribuir, que você possa fazer isso com alegria nessa noite de liberdade, contribuindo, ofertando e também sendo generoso ao Senhor. Eu quero orar por cada oferta, cada contribuição. Gostaria de te convidar a ficar em pé. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade, graça e misericórdia. Agradecemos, Pai, pelo Teu suprimento. Agradecemos, Senhor, por tudo que Tu faz em nosso meio. Nós somos gratos pela saúde que Tu nos dá, Senhor. Nós oramos e consagramos cada oferta e cada contribuição a Ti. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a tanta escassez, desemprego. O Senhor tem nos sustentado, Pai. E nós queremos ser gratos a Ti por tudo o que Tu tens feito. Nós oramos e consagramos cada dízimo, cada oferta, cada contribuição para a Tua glória, no nome de Jesus, que jamais falte o pão na mesa de ninguém, multiplique em saúde e bênção, Pai, aqui, cada contribuição, multiplica isso na vida dos irmãos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aquele que vai ofertar, faça isso então, como um ato de generosidade, com fé. Você pode tomar o teu lugar, o teu assento. Obrigado a todos aqui. Quero mencionar aqui um pedido de oração. Vanessa Francisca da Silva. Olha só, 28 anos, uma jovem, teve AVC e, segundo os médicos, ela está desenganada, ela está vegetativa, é o que colocaram aqui no bilhete para mim. 28 anos, e está vegetativa, e para os médicos não há mais o que fazer. Como ficar indiferente diante de um pedido desse? Uma jovem, talvez, cheia de planos, se eu não me engano tem filho, é isso, né? Tem filhos. Um bebê de 8 meses. 2 bebês. 2 meses. Nossa. Nossa. Pai, eu oro junto com a igreja, Senhor. Nós colocamos, Senhor, a Vanessa Francisca diante de Ti, Pai. Oramos, Senhor, e Te pedimos um milagre sobre a vida dela. Pai, nós não aceitamos, Senhor, essa última palavra da medicina, Pai. Nós contrariamos isso nessa noite e declaramos que a última palavra é a Tua, Deus. E pedimos, Pai, um milagre na vida dela. Pedimos, Pai, muda esse cenário, muda este quadro, muda isso na vida dela. Visita ela nesta noite aonde ela está, Senhor. Muda essa história da vida dela. Faz um milagre na vida dela. Tem misericórdia, tem compaixão da vida dela agora. Reúna minha fé com a fé da igreja nessa noite, Pai. Socorre ela, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida da Vanessa Francisca, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus visite e tenha misericórdia dessa jovem. Você pode abrir a tua Bíblia no livro na carta aos Efésios, capítulo 4. Quando nós chegamos no capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo inicia falando a respeito da unidade da fé.
da importância da fé, na importância de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, então, vai ministrando a respeito desse tema. Depois a carta vai seguir falando sobre uma vida nova, a santidade cristã, né, a oposição contra o pecado. Paulo vai falando a respeito da santidade novamente, no verso 25 em diante, ele entra num tema interessante. Ele destaca algo de extrema importância para mim, para a igreja, para nós, nesta noite. Ele fala no verso 27 a respeito de não dar lugar ao diabo. Meu irmão e minha irmã, este é um tema super ou de extrema importância para a igreja nessa noite, para nós nesta noite. Nós precisamos vigiar e não dar lugar ao diabo. Nós precisamos estar atento, porque se não estivermos vigilantes, em um momento ou outro vamos dar lugar ao diabo em alguma área da nossa vida. Podemos dar lugar ao diabo no nosso casamento, podemos dar lugar ao diabo nos nossos pensamentos, podemos dar lugar ao diabo nas nossas emoções, na nossa vida financeira, em tantas e tantas áreas da nossa vida. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos, ligados a esta palavra de amor e poderosa, nós poderemos falhar e deixar que o diabo entre em nossas vidas, nos corrompa e neutralize a nossa fé. Se nós não buscarmos a viver esta comunhão com Deus, esta vida de sujeição ao poder de Deus, nos curvarmos diante da soberania e do poder de Deus, nós em um momento ou outro podemos dar lugar ao diabo, às trevas. O texto inicia dizendo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Eu quero destacar diante desse texto e na sequência algumas situações que se nós não vigiarmos, o diabo vai entrar e vai causar um estrago novamente em nossa vida. Pois bem, veja novamente o que Paulo inicia dizendo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. E se há uma porta que o diabo entra com a maior facilidade, é a mentira. Às vezes nós não nos damos por conta que porta perigosa é essa porta da mentira. Parece uma porta inofensiva, algo muito que não nos devemos preocupar. Mas essa é uma porta muito perigosa. Uma porta onde o diabo vai entrar e vai causar um estrago. Nós não podemos mais viver uma vida onde nós oscilamos, aonde nós vamos deixando brechas e portas para o diabo entrar em nossas vidas. Não podemos dar lugar ao diabo. A mentira é algo que amarra ainda muita gente. A mentira é algo ainda que afeta a vida de fé de muitas pessoas. Às vezes os nossos filhos olhando estão percebendo que nós estamos faltando com a verdade. Aí o pastor prega contra a mentira. O pastor fala contra a mentira e chega em casa, na rua ou em outro ambiente qualquer. Não estamos vigiando, estamos dando um mau testemunho para que o diabo não somente entre em nossa vida, mas também possa atingir os nossos filhos, corromper a fé, anular e neutralizar a nossa fé. Ah, meu irmão e minha irmã, é necessário que venhamos a entender a importância de fecharmos brechas em nossa vida, estarmos atentos e não deixar que o diabo entre para corromper a nossa fé. A mentira para muitos é algo que não é tão perigoso assim, não é tão ofensivo como os pastores falam, não.
é algo muito perigoso. O diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. E quando nós estamos ou levamos uma vida de mentira, nós estamos certamente abrindo a porta para que ele entre e cause um estrago em nossas vidas. O texto vai seguir dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está aqui algo em que as pessoas ainda não conseguem, devem pedir para que o Espírito Santo traga equilíbrio sobre a sua vida, sobre as suas emoções. É lógico que nós podemos nos irar e nos indignar com notícias ruins, com tanta, injustiça. Devemos sim nos indignar contra isso. Nós não podemos aplaudir um noticiário, de algo ruim. Nós não podemos nos alegrar com aquilo que é injusto. Não, nós temos que reprovar e até mesmo nos indignar. Mas atenção, não podemos deixar que uma ira, um ódio tome o nosso coração, uma ira vingativa, um ódio, um ressentimento, uma mágoa prevaleça em nossos corações. Por quê, pastor? Vamos estar dando lugar ao diabo, a endurecer o nosso coração, a contaminar quem está na nossa volta. Sim, quando levamos uma vida, de ira, uma vida ressentida, magoada, uma vida, de amargura, vamos contaminando as pessoas que estão ao nosso redor, vamos deixando o ambiente que nós vivemos um ambiente pesado, vamos dando brecha para que o diabo haja em nossas vidas, haja nos sentimentos, enraize, em nossos corações. Ah, meu irmão e minha irmã, quanto se tem dado por aí lugar ao diabo. Depois de um tempo de fé, a gente não percebe que, nós corremos o mesmo perigo do que antes. Em que sentido, pastor? No sentido de que o diabo não deixa de trabalhar para corromper a nossa vida de fé. No sentido de que o diabo não descansa enquanto não procurar uma brecha para entrar em nossas vidas, nos acusar, amarrar novamente, neutralizar a nossa fé, querer frustrar o plano de Deus em nossa vida. Por isso, Pedro diz algo interessante, um texto bem conhecido da igreja, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Atenção, todos conhecem esse texto. Todos já leram esse texto. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, nós temos um inimigo. O texto vai seguir dizendo: o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O texto vai seguir dizendo: resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Eu quero destacar e me deter aqui nesse texto: resistam-lhe firmes na fé. Não há outra forma de resistir às investidas do diabo. Não há outra forma de manter algumas portas fechadas para que o diabo não entre em nossas vidas, se não for por meio da fé. É incrível, nós conhecemos o texto, ouvimos pregação a respeito desse texto, mas falta vigilância, gente. Na hora de pôr o texto em prática, nós falhamos. O diabo não pode mais entrar na vida de um crente e bagunçar a vida de um crente. O diabo não pode mais se apossar da vida de um crente, não pode mais se apossar de um lar cristão, não pode.
Sim, aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Aquele que nasceu do Espírito, o diabo não pode mais tocar, não pode mais entrar. Mas é necessário viver uma vida de fé, uma vida de temor a Deus. É necessário saber a importância da fé. Se nós pudéssemos, ter mais uma revelação mais profunda a respeito da importância da fé. Que pena que alguns não se dão por conta o quanto a fé é importante. Fé em Cristo, fé salvadora, fé em Cristo, fé para a salvação, fé no poder de Deus. Não uma fé que aí fora se diz uma fezinha para isso, uma fezinha. Não, a fé é salvadora, a fé em Cristo, a fé que nos faz resistir ao diabo, às trevas, às forças do mal. A esta fé que eu me refiro nessa noite. É uma pena que as pessoas não se dão por conta e acabam muitas vezes machucadas pelo diabo, enganadas pelo diabo, infelizmente até mesmo no meio da igreja. Meu irmão e minha irmã, o texto vai seguir dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo nos dá serve para nós também, algumas dicas aqui muito importantes. Às vezes não entendemos o porquê algumas coisas não fluem na vida. As pessoas não se dão por conta que a preguiça também é algo que não vem de Deus. E através da preguiça o diabo pode entrar. Algumas coisas não vão fluir, não porque a palavra de Deus está falhando, não porque a promessa de Deus está falhando, mas porque nós estamos dando lugar para o diabo. Não há fé para resistir ao maligno, não há fé para resistir a Satanás e os seus demônios. Em coisas simples, nós não nos damos por conta. Por exemplo, agora esse texto que eu li há pouco: aquele que furtava, não furte mais. Nós temos que parar com aquele negócio de Deus conhece meu coração, Ele sabe a necessidade que eu tenho. Isso não fecha com a palavra de Deus. Isso não fecha com o Evangelho. E aí, nós poderíamos estender um pouquinho essa situação do furto, estender um pouquinho mais. Quando você tenta enganar o teu irmão e ganhar vantagem em cima do teu irmão, isso é um furto. Isso é um roubo. Pastor, mas isso é um roubo, meu irmão. Usei um exemplo esses dias aqui. Ainda mencionei o preto que tem a serralharia dele. Existe uma margem de lucro, ele tem que comprar o material, tem que fazer, e muitas vezes o lucro é pequeno. E quando eu chego lá, eu começo a chorar. O que ele vai ganhar? Eu não me dou por conta que eu estou furtando ele, roubando ele. Eu não me dou por conta que ele também tem casa e filhos. O importante, então, é eu sair de lá dizendo: o serviço era tanto, ganhei por tanto. Muito bem. E ele ganhou o quê? Nós precisamos estar atento. Tudo que o maligno quer é uma brecha para entrar em nossas vidas nesta noite. Ou melhor, tudo que o maligno quer é uma brecha para entrar em nossa vida. E se nós não estivermos atentos, nós vamos dar lugar ao diabo em coisas pequenas da vida, como a mentira, como a ideia de ganhar vantagem em cima daquele que já está, oprimido, daquele que está cansado, daquele que trabalha, daquele que está defendendo o seu pão. A igreja não é chamada para oprimir ninguém. A igreja não é chamada para ganhar vantagem sobre ninguém, a não ser sobre o diabo. Meu irmão e minha irmã, o texto vai seguir dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tem NTLH esse texto?
Efésios capítulo 4, verso 29, NTLH. Olha que interessante. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não brinquem com as palavras. Meçam as palavras. Isso lá dentro da tua casa, na tua vida profissional, no teu trabalho, no teu casamento. Cuidado. Pastor, é que eu estou meio estressado, mas Deus me conhece. Gente, desculpem, mas vamos parar com isso, gente. É claro que Deus conhece o nosso coração. Por isso a instrução da palavra de Deus, não digam palavras que fazem mal aos outros. Às vezes amarramos a vida de um filho, de uma filha no mundo espiritual, porque não nos damos por conta que a palavra liberada sobre eles fizeram ou vão fazer mal sobre a vida deles. As palavras têm poder, existe um mundo espiritual ao nosso redor. Nós acabamos de ler aqui, 1 Pedro capítulo 5, o diabo anda ao nosso derredor ali procurando uma brecha, procurando uma palavra no mundo espiritual liberada por ti para pegar, para amarrar uma área da tua vida, do teu filho, da tua casa. As pessoas não se dão por conta porque algumas coisas não fluem em suas vidas. Põe para nós novamente lá. Porque não se dão por conta nas palavras que dizem, o mal que elas podem causar aos outros, à esposa, ao esposo, aos filhos, à igreja, a um parente, a um amigo, a uma pessoa. Ah, meu irmão e minha irmã, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Que dificuldade nós temos de abençoar. Que dificuldade nós temos, sabe, de liberar uma palavra boa. Que ajudam os outros a crescer na fé, gente. Olha o que o texto está dizendo, que ajudam aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Nós não nos damos por conta que por meio das palavras podemos dar lugar ao diabo. Pastor, quer nos assustar hoje? Não. Isso não é o meu papel, não é o meu chamado, vir aqui assustar ninguém. Mas eu não posso me calar diante do texto bíblico. Se nós não vigiarmos, nós daremos lugar ao diabo. E eu estou falando coisas, aliás, o texto fala de coisas do nosso dia a dia. Coisas que para muitos são coisas, vamos dizer, usar esse termo, corriqueiras. Ah, mas isso não é tão pesado assim. Vai brincando com a mentira. Vai falando sem pensar e machucando o outro, e liberando palavra do outro. Vai fazendo assim para você ver o resultado disso. Veja agora o que o salmista diz no capítulo 19, verso 14. Salmos capítulo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja agora o que o texto vai dizer em Provérbios, capítulo 13, verso 3. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Se não fosse importante, Paulo não ministrava essa comunidade, a esses irmãos.
Paulo sabia que através de atos como esse, sabe, o diabo, eles poderiam dar lugar, entrada para o diabo, como nós, se nós não vigiarmos em coisas básicas da vida, poderemos estar dando lugar para o diabo atuar em nossas vidas, para o diabo se lançar contra as nossas vidas, através até mesmo das nossas palavras. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, estamos indignados, mas nós precisamos pensar antes de falar. Eu posso estar causando um mal para minha família, para minha casa. Eu posso estar dando lugar ao diabo e não perceber. E depois lá no futuro, quem sabe lá, a vida do filho, da filha não prospera, não vai, o casamento é um casamento falido, porque lá no passado eu amaldiçoei a minha filha, meu filho, sem perceber, sem me dar por conta, por um momento de estresse, um momento de tensão, um momento tenso na vida. E agora o filho ou a filha paga por uma palavra maldita ou dita num momento de estresse. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer uma palavra nojenta, uma palavra sem sentido. Por isso que nós não podemos, sabe, nós temos que filtrar algumas brincadeiras aí fora. Nós temos que vigiar algumas coisas aí fora. Nós não podemos, para agradar um ou outro, estar dando risada e aprovando aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Não vamos ser mal educados, não estou dizendo isso, que tem que ser mal educado. Mas também eu não sou obrigado a aprovar e dar risadinha. Porque, pastor, eu posso estar dando lugar ao diabo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Pois tudo que o diabo quer é um lugar em nossas vidas para neutralizar a nossa fé, para anular a nossa fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 36 e 37. Mateus capítulo 12. Vamos ver aqui Mateus 12. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Veja que importante isso, gente. Veja como é sério as nossas palavras. Vejam como é importante, porque pelas tuas palavras serás justificado, ou seja, declarado justos, e pelas tuas palavras serás condenado. Isso é muito sério, gente. Podemos dar lugar para o diabo através das nossas palavras e sermos condenados. Ah, meu irmão, o verso 30 inicia dizendo: e não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, da salvação final. Sabe, isso aqui é muito importante, são coisas básicas da nossa vida. Mentira, as nossas palavras, não furtar, não tomar vantagem em cima do outro, não entristecer o Espírito de Deus. Às vezes esquecemos que Ele é uma pessoa, Ele é sensível, Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos guia a toda a verdade. Através da malícia damos lugar ao diabo,
Através da inveja damos lugar ao diabo, através da falta de perdão, através da ira damos lugar ao diabo e vamos entristecendo ao Espírito Santo. Através da preguiça damos lugar ao diabo e vamos entristecendo ao Espírito Santo. Não precisa congregar tanto assim, não precisa orar, não precisa isso, não precisa aquilo. O Espírito Santo então vai olhar e vai dizer: tá, mas o que ele está fazendo aqui? Vamos ter que te recolher, não precisa mais nada. Vamos dando lugar ao diabo, levando uma vida fria, apática, espiritualmente. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção, gente. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. Isso aqui é algo que nós precisamos refletir todos os dias, para que não venhamos a entristecer o Espírito de Deus, não venhamos resistir ao Espírito de Deus, não venhamos dar lugar ao diabo, não venhamos permitir que o Espírito Santo se retire de nossas vidas. Paulo nos dá uma lição nessa noite, o grande apóstolo Paulo nos traz um alerta, assim como trouxe para esta comunidade, para estes irmãos, nos traz também nesta noite algumas coisas que para uns talvez sejam coisas simples, e às vezes são nas coisas simples que nós tropeçamos. É justamente assim mesmo, aliás, geralmente é assim mesmo, é nas coisas simples que nós tropeçamos, naquilo que a gente acha que não tem tanto valor. Não, isso aí não é bem assim. É ali que nós falhamos, é ali que nós damos lugar para o diabo, é ali que ele entra, é ali que ele trabalha contra a nossa fé. É ali que vamos sendo derrotados aos poucos. O texto vai seguir dizendo: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Tudo isso aqui entristece o Espírito de Deus. Vamos ver na versão NTLH, a partir do verso 30. Efésios, capítulo 4, verso 30, NTLH. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês. Olha que forte isso. A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará? Verso 31. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês estão vendo? São coisas simples do dia a dia. A gente não vê gritaria no dia a dia. Claro que a gente vê. A nossa casa, se não manter um equilíbrio, daqui a pouco vira uma bagunça. Blasfêmias, ira, cólera, discórdias, amarguras, longe de vós, diz aqui o texto. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Tudo isso faz com que o diabo tome lugar na vida de uma pessoa. Anule, neutralize a fé de uma pessoa. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou. Ah, meu irmão, a palavra de Deus nunca falha. É uma palavra poderosa, é uma palavra fiel.
É uma palavra que liberta, que cura. É uma palavra que trabalha em nossas vidas, em nossos corações. Por isso nós precisamos pôr em prática esta palavra, para que a nossa fé seja fortalecida, para que através da palavra de Deus nós possamos então, no poder de Deus, cheio de fé em Cristo, fechar a porta na cara do maligno, não dar espaço para o diabo entrar em nossas vidas, operar e trabalhar contra a nossa fé. Nós precisamos despertar nos dias de hoje a uma batalha espiritual em todo tempo, em todo momento, contra a tua alma, a tua vida, contra os nossos sentimentos, contra o plano de Deus em nossas vidas. E se nós não nos darmos por conta que o nosso inimigo é Satanás e que ele de fato nos rodeia, nos cerca para tentar neutralizar o poder de Deus em nossas vidas, tentar neutralizar a nossa fé e nos vencer e levar para uma vida miserável espiritualmente, nos fazendo refém do pecado, nos manter presos em algemas, em prisões novamente, nós precisamos então estar atentos, lúcidos em Cristo, firmes na palavra de Deus, crendo que é a nossa fé que nos faz ir vencendo este mundo. João vai dizer isso, primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Veja o que o texto diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui eu quero só destacar aqui, porque todo o que é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não é nascido na carne, mas no Espírito. Aonde, por meio do Espírito de Deus, agora uma nova vida brota, o Espírito Santo começa a agir, o Espírito Santo inicia o processo de uma nova vida. Esta pessoa é convencida do pecado e agora começa a viver para Deus. Esta pessoa agora começa a se render a Cristo, ao Senhor, ao operar da palavra de Deus em sua vida. Esta pessoa vence o mundo. Que mundo? O mundo e o seu sistema, o mundo e tudo aquilo que se opõe contra o querer e o propósito de Deus na vida da igreja, o querer e o propósito de Deus em nossas vidas. Um sistema que rouba, que mata, que engana, que destrói. Um sistema que quer destruir as bases da verdade. Um sistema que quer enganar os nossos jovens, as nossas crianças e levar elas para longe do temor de Deus, para longe da presença de Deus. Um sistema que trabalha contra a família, que trabalha contra a instituição familiar, um sistema maligno. Ah, meu irmão e minha irmã, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É a nossa fé que vence este mundo. Por isso, Satanás precisa de um lugar na vida do crente novamente, apenas mais uma vez, para então nos derrotar de vez. Nós não podemos mais dar lugar ao diabo. Às vezes algumas coisas, como eu falei há pouco, não funcionam ainda. É o ministério que não vai, é a vida profissional que não vai, é a saúde que sara de uma coisa, tem outra coisa. Claro que nós estamos nesse mundo, há desafios. Claro que vamos em um momento ou outro ficar enfermos. Estamos num corpo físico, temos um corpo carnal, onde ele vai se desgastar. Podemos engripar, podemos ter dor na coluna, podemos ter dor de cabeça, sabe? Mas algumas coisas nós não nos damos por conta, que estamos dando lugar para o diabo. E dando lugar para o diabo, vamos então entristecendo o Espírito de Deus, ficando insensíveis àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu preciso estar atento a isto, eu preciso discernir isso, eu preciso buscar a
praticar esta palavra de vida, de poder, que me salva, que me cura e que me liberta. Coloquei esta semana num dos grupos da igreja ali. Me espanta, sabe, me entristece ver as pessoas não dando importância, sabe, a uma vida onde, como o pastor pregou no final de semana aqui, eu preciso andar unido com Cristo. Antes eu tinha pregado algo que, se quem estava nos cultos e analisar os cultos, vão ver que a gente falou a mesma coisa. Termos diferentes, mas a mesma coisa. Falei sobre andar com Deus, o pastor à noite falou sobre andar unido com Cristo, permanecer unido com Cristo, é a mesma coisa. A mesma direção, a mesma linha. Deus chama a igreja nos dias de hoje a despertar, gente. É nós que temos que triunfar contra as trevas, contra o diabo e as suas forças malignas. Nós não podemos mais dar lugar ao diabo através da preguiça, através, sabe, da mentira. Não cabe mais a nós isto. Ah, pastor, mas a gente é pecador, eu sei. Mas nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós não podemos mais viver na prática do pecado. Em um momento ou outro falhar. Todos nós vamos falhar. Não há quem faça o bem sem pecar. Mas outra coisa é viver na prática do pecado. Nós não podemos viver mais na prática do pecado, dando lugar ao diabo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, ela é preciosa, ela é poderosa, é necessário vigiar, é necessário estar atento, é necessário andar com Deus, andar unido, estar unido com Cristo. Eu tenho falado a necessidade de sermos cheios do Espírito de Deus, de buscar revelação da palavra de Deus, de buscarmos, sabe, nos manter fiel a esta palavra, mesmo sabendo que podemos em um momento ou outro falhar, mas nos mantermos fiéis ao texto, fiéis a esta palavra. Chega de dar lugar ao diabo e ficar murmurando. Não, gente. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas o diabo não foi derrotado? Por que a gente ainda assim? O diabo já foi derrotado. Mas nós damos lugar novamente para ele. Através de tudo isso que nós lemos, a malícia, o engano, a mentira, a inveja, o orgulho, a vaidade, tudo isso, vamos abrindo portas para o diabo. E às vezes, sem nos dar por conta que estamos enfermos espiritualmente. Não, chega disso. É hora de bater com a porta na cara do maligno, resistir ao maligno firme na fé. É na fé que você vai resistir ao diabo, ao maligno. É firme na fé que você vai mandar que as trevas recuem. É vigiando as minhas palavras, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. Ah, meu irmão e minha irmã, guarde a tua fé. Peça todos os dias que Cristo acrescente fé ao teu coração. Aquele que é nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não lhe toca. A nossa fé vence este mundo. Exatamente. Capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha que interessante. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. 1 João, capítulo 5, verso 18. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe, eu preciso que tu
Reflita comigo nessa noite. Eu espero que você esteja entendendo onde eu estou querendo chegar. Veja, finalizando com esse texto, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que agora está na presença de Deus, aquele agora que busca uma vida de santificação, aquele que não nasceu da carne, mas do Espírito, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe, nós podemos enfrentar desafios no dia a dia, podemos enfrentar algumas batalhas em todas as áreas da nossa vida, mas o diabo não pode mais nos tocar. O diabo não pode mais nos possuir, não. O diabo não pode mais entrar na vida de um crente. Vou pregar algo sábado muito interessante. Vou falar a respeito de Judas, uma situação muito, muito interessante, para mim profundo. O diabo não pode mais tocar e entrar na vida de um cristão, de um crente. Se o diabo está tocando na vida de um crente, é porque ele tem dado espaço para o diabo, como diz Paulo aos Efésios: não deis lugar ao diabo. Tem alguma coisa errada. É fácil dizer: não, é a palavra que falhou, a oração do pastor está meio fraca, é os obreiros da igreja que talvez eu acho que estão meio fracos. Não, eu só não me dou por conta que eu estou dando espaço para o diabo através da minha carnalidade, e Satanás age não no espírito, mas na carnalidade do homem. Na nossa carnalidade, desejos e emoções, é ali que o diabo atua, é ali que o diabo semeia, é ali que o diabo nos derrota, na nossa carnalidade. É ali onde nós vamos entristecendo o Espírito de Deus. A pior coisa é quando nós temos consciência do erro, temos consciência daquilo que está errado e vamos em frente. Isso é muito triste quando nós sabemos: mas isso aqui eu não posso agir desse jeito, mas eu sigo. E nós temos essa facilidade de endurecer o coração. Sabe por quê? Por isso que nós precisamos pedir que os nossos pensamentos sejam levados cativo à obediência de Cristo todos os dias. Não somente o nosso pensamento, mas os nossos sentimentos. Porque nós vamos sendo enganados por nós mesmos e até mesmo pelo diabo, no sentido de que não, Deus me perdoa ali na frente, então eu piso, machuco já com a intenção de que Deus vai me perdoar ali na frente. Cuidado com este pensamento diabólico e maligno, porque de Deus ninguém zomba, Ele sabe todas as coisas. Ei, se nós temos esse pensamento de machucar, de ganhar vantagem em cima de alguém, de cometer algum mal, alguma coisa, já pensando: não, mas depois Deus me perdoa. Meu irmão, não brinque com a graça, não brinque com o amor de Deus, não faça isso, não brinque com a misericórdia de Deus, porque Ele sabe tudo, a intenção do nosso coração. Quando você pensa, antes de você pensar, Deus já sabe, lê os teus pensamentos. E é aí que nós damos lugar ao diabo. E às vezes ficamos coçando a cabeça: mas o que está acontecendo? O que está dando errado? Só não me dou por conta que estou dando espaço para o diabo. E a finalidade de tudo isso é o diabo anular e neutralizar a nossa fé. Por isso nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos, como diz o apóstolo Pedro, resistir firmes na fé. O maligno não há outra forma. Você pode se armar, você pode fazer o que quiser,
Você não vai resistir ao maligno, se não for firme na fé, numa vida de prática da palavra de Deus, de temor a Deus. Não há outra forma de você resistir e não dar lugar ao diabo, vigiando no que tu fala, abençoando, né, naquilo que tu libera sobre os teus filhos. Não há outra forma. Até mesmo no teu trabalho, às vezes Deus tem abençoado, e tu reclama do carro, e tu reclama do trabalho, tu reclama, já sabe, essa casa, sabe, hoje eu não estou bem. Ô, meu irmão, não é porque tu não amanheceu bem que tu vai soltar o verbo, liberar tudo que sai no teu coração. Às vezes a gente tem que dizer: te acalma, tu aí dentro, fica aí, calma, para não dar lugar ao diabo, não dar lugar ao maligno. Isso é muito sério. Aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É promessa. É promessa. Aquele que é de Deus, que está com a sua vida em Deus, em Cristo, guardado e oculto em Deus, o maligno não pode tocar. Vocês estão me entendendo? Tu pode enfrentar desafios, tu pode enfrentar um momento de dificuldade, de pressão, um momento de choro. Você pode enfrentar isso. Todos nós, em um momento ou outro, vamos enfrentar momentos assim. Mas o maligno não pode mais tocar em nós, destruir aquilo que Deus está fazendo em nossa vida, a não ser que nós venhamos a dar espaço e liberdade. Por isso a importância de manter uma vida de fé, por isso a importância de praticar a palavra, de perseverar e de pedir todos os dias que Deus aumente a nossa fé. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, o Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, perdoa-nos se em um momento ou outro temos dado espaço ao maligno, Senhor. A nossa vida está oculta em Ti, Pai. A nossa vida Te pertence, Senhor. Que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu governo sobre nós, que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Senhor, como Tu é bom, Senhor. Tu fala, Tu nos ensina, Tu nos dá a Tua palavra, Senhor. Tu nos ilumina através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu faz. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Deus, obrigado por esta promessa. Aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. É a Tua palavra que nos diz isso, é a Tua palavra que nos dá base para isso. O maligno não pode tocar aquele que permanece na Tua presença, aquele que anda contigo, aquele que está unido a Ti, aquele que confia em Ti, aquele que espera em Ti, aquele que persevera na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo és Tu, Senhor. Deus, nós Te louvamos, Senhor. Fortalece-nos, Pai, nessa noite. A fé da igreja, Deus. A nossa fé nessa noite, Pai. Queremos mais e mais e mais de Ti, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia, Deus. Vamos todos ficar de pé. Santo, santo, santo. Teu poder está conosco, Senhor, para curar, Senhor. Que Ele cresça, Aleluia. Senhor da glória. Ele apareça. Aleluia, Deus. Eu me constranja com a Sua Aleluia, glória. Pai.
Santo, 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 santo. servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Santo, santo, Todo santo. seu amor, infinita humildade. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar nessa noite. Quero abençoar a tua vida. Quero orar pelos enfermos. Quero orar contigo nessa noite. Sabe, nós não estamos fazendo apelo por esses dias, chamando todas aqui na frente, até para evitar aglomeração e em questão de segurança. Mas você que entrou aqui com um peso enorme nas tuas costas, você pode vir aqui, nós vamos estar orando por ti. Você também que entrou aqui com uma dor terrível de cabeça, uma dor terrível aqui também nas tuas costas, você pode vir aqui. Sabe, numa dessas terças, eu sentia uma graça de Deus para curar. Eu sentia o poder, uma unção do nosso ambiente para curar. Eu ministrei uma palavra a respeito do poder da unção de Deus sobre a vida de Paulo e Silas, e eu sentia aquela graça ali para curar. E então eu chamei aqui aqueles que estavam enfermos. Nenhum veio. Eu fiquei em paz com Deus. No final do culto, as pessoas começaram a vir: pastor, eu estou com dor aqui, era eu. Mas por que não veio antes? Não perca a tua bênção. Às vezes nós temos vergonha de testemunhar, vergonha é ficar preso, vergonha. Nós estamos no local e no lugar correto, aonde há uma graça de Deus para curar, para libertar, para socorrer, onde o Espírito Santo está agindo e ministrando o poder de Deus através da palavra. Pai, eu oro nessa noite, Senhor. Eu oro com a igreja, com os irmãos nesta noite. Jesus, sobre a tua palavra e no poder do teu nome, eu tomo autoridade contra as trevas. Eu repreendo o mal, eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu repreendo todo espírito de morte, eu repreendo toda dor, Senhor, toda enxaqueca agora. Esse peso, esse fardo cai em nome de Jesus. Abençoa a igreja, Pai, socorre as vidas aqui. Oramos em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, que as cadeias caiam, que toda opressão se desfaça, que toda mentira se desfaça, em nome de Jesus, Pai. Toca as vidas, Deus, cura os enfermos nesta noite, Pai. Faz um milagre na saúde desse homem, um milagre na saúde desta mulher. Opera, Pai, age, Senhor, através da tua palavra. Faz milagres em nosso meio. A tua unção quebrando todo jugo, a tua unção rompendo com as trevas, em nome de Jesus, Pai. Esse peso vai embora, essa dor vai embora, esse sofrimento vai embora, essa angústia vai embora, o medo vai embora, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e abençoamos a igreja, abençoamos a cada um aqui nessa noite. Ministramos o poder do teu nome, o poder da fé, uma fé que opera, que trabalha, uma fé que te agrada, uma fé que vence esse mundo, Pai. Abençoa a igreja nessa noite, Pai. Oramos em nome de Jesus e te aplaudimos para a tua glória. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe nessa noite. Amém. Que Deus nos fortaleça.
Aquele que é de Deus, Deus guarda, e o maligno não toca. Deixa eu te dizer algo. Às vezes a gente quer se aprofundar em algumas coisas, não que seja errado, algumas coisas cristãs, bíblicas, na presença de Deus, mas o mais simples nós deixamos de lado, e no mais simples nós vamos dando lugar ao diabo, como foi falado nessa noite, através das palavras, da mentira, através do furto, de tantas coisas que nós vamos caindo naquele engano. Deus me conhece, Deus sabe o meu coração, Ele sabe mesmo, pode ter certeza que Ele sabe. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Queremos ver se esse mês ainda, mês de maio, a gente faz uma reunião de casais. Alguns têm pedido para que a gente realize esta reunião. A gente quer ver se esse mês ainda a gente faz uma reunião de casais. Na medida que as coisas forem melhorando, outras atividades nós vamos retomando da igreja. Amém, gente? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça. Aquele que quiser oração, a gente vai estar aqui orando pela tua vida e te abençoando. Aquele que quiser conversar um pouquinho, a gente vai estar aqui também para conversar, para orientar e abençoar a tua vida. Paz de Cristo, Deus abençoe a todos.